de todos vocês. Amém? Bom, nós vamos falar sobre violência psicológica, que é o tema do Quebrando o Silêncio. Nós estamos nesse projeto esse ano, que é cuidado pelo Ministério da Mulher. Meu esposo, passa aí para mim, por favor. Nós estamos no Quebrando o Silêncio. O que é o Quebrando o Silêncio? É um projeto da Igreja Adventista que esse ano está completando 20 anos. Então, começou com essa iniciativa para se falar de assuntos difíceis, assuntos complicados. Quando a gente se depara com um assunto chato, a gente prefere ficar em silêncio, não é verdade? E a igreja ela quer quebrar esse silêncio e falar de coisas difíceis. Então, começou apenas para mulheres, para falar sobre violência doméstica, sobre assuntos direcionados a mulheres, mas, diante da necessidade, se estendeu também para outras pessoas. Então, crianças, jovens, adultos, idosos, todos são beneficiados desse tema do Quebrando o Silêncio, que esse ano vai falar sobre a violência psicológica. E eu estava até me lembrando, está passando aí, né? Eu estava até me lembrando que, esses meses atrás, eu me deparei com uma situação próxima à minha casa de uma família que estava agredindo o seu animal de estimação. E aí eu ficava falando para todo mundo, olha que absurdo, essa pessoa está maltratando o animal, está batendo no cachorro, está gritando com o cachorro. E eu ficava falando para todo mundo. Até que um dia minha irmã falou assim para mim, por que você não denuncia, né? Tem vários canais de denúncia para você fazer isso. Você pode denunciar e que a pessoa vai lá atrás, né? E vê o que está acontecendo. E, para minha vergonha, eu não fiz isso. Eu fui covarde, não tive coragem. Felizmente, esse animal não passa mais por isso. Aconteceu algumas coisas lá, ele não passa mais por isso. Fiquei pensando nisso, como é difícil para nós, né, falar sobre coisas difíceis. E olha o que Provérbios fala. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Então, é nosso dever como cristão, é nosso dever como agente de esperança falar em nome daqueles que precisam. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas conversando com algumas pessoas, inclusive pessoas que passaram pela violência psicológica, me veio essa dúvida. Porque a gente pensa, principalmente no relacionamento de marido e mulher, será que a pessoa não percebeu antes? Por que será que essa pessoa continua com o agressor? Será que ela não viu sinais? Será que não tinha sinais de que a pessoa poderia ser um agressor? E aqui a gente está falando do psicológico, principalmente. Porque a violência psicológica não é perceptível. A violência física a gente consegue muitas vezes perceber, mas a psicológica não. Então a gente se pergunta, o que torna um agressor e uma vítima? E eu quero deixar claro aqui que eu não quero de forma alguma justificar a violência. Inclusive a violência psicológica, o ano passado, se tornou um crime. Então, a pessoa que comete pode ficar recluso por 2 anos e também pode receber multa. Então, eu não quero de forma alguma aqui justificar a violência. Isso é crime e precisa de ajuda, precisa buscar ajuda. Mas eu quero ver com vocês algumas coisas que a gente faz, principalmente com as crianças, que acabam fazendo com que a pessoa escolha se tornar um agressor ou também escolha ser uma vítima. Parece estranho de escolher ser uma vítima, mas a gente vai entender como isso acontece. E a gente vai entender dentro dessas bases, tá? Os tipos de violência: física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. Nós vamos ver algumas coisas que a gente faz com as crianças, a gente faz na infância, que acaba incorporando nesse tipo de violência e no futuro a pessoa aceitar isso para a sua vida. Por que a gente vai voltar para a infância? Nossa, todo psicanalista, todo psicólogo quer voltar lá para a infância. Porque a infância é a base do ser humano. Nos primeiros anos de vida, você consegue ver o que vai ser o adulto. Não é que a infância seja apenas uma mera passagem para um adulto, mas a própria infância é a própria vida. A vida da criança, ela importa, ela é importante, por isso que a gente cuida tanto. A Igreja Adventista trabalha muito com a infância. Ellen White fala muito sobre a infância, porque é aí que está a base do ser humano. Desde que você pensa em ter filho, além da sua genética, que a criança já vai carregar, a partir do momento que você pensa em ter um filho, você já está educando essa criança. Então, no útero, quando ela nasce, até os 12 anos de idade, é a formação da mente, do caráter e da personalidade. Tudo que acontecer com criança durante esse período vai determinar como ela vai ser. E não é que no futuro ela não possa mudar, mas sabe o espinho na carne?
que Paulo fala? Quantos aqui já foram feridos com alguma frepa no dedo, alguma coisa assim? É horrível, né? E quanto menor, quanto mais profundo, mais difícil de tirar. Então, Ellen White fala que esses jovens, esses adultos que passaram por essas questões na infância, vão ter muito mais dificuldade de lidar com essas questões do que pessoas que não passaram. Porque ficou na base, ficou na formação do caráter e da personalidade dela. E muitas pessoas só vão conseguir mudar os seus traços de caráter na glorificação, quando Cristo voltar. E elas vão ter que lidar todos os dias com aquelas questões. E aí dificulta mais ainda o processo de santificação, o processo de renovar o nosso caráter como o caráter de Cristo. E olha o que Salmos diz, Salmo 127, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. O arqueiro, quando ele está com a flecha na mão, ele se prepara para aquilo e ele direciona a flecha para um alvo. Só que muitas vezes nós temos filhos sem preparo, nós casamos sem preparo e achamos que Deus irá capacitar. Sim, Deus irá, por isso que Ele deu o espírito de profecia, por isso que Ele prepara profissionais, é por isso que tem a palavra dEle e é assim que nós vamos nos capacitar. Deus vai capacitar, mas você tem que fazer a sua parte. Deus está disposto a abençoar aqueles pais que buscam fazer o melhor para os seus filhos. Amém? E o que a gente vai fazer? Nós vamos elencar algumas violências e ver se a gente está fazendo isso ou não. Violência física, essa é a forma de amar. O que é? Ato de agressão física que se traduz em marcas visíveis ou não. Então, lesões, ferimentos, fraturas, hematomas, mutilações ou mesmo a morte. É muito difícil de falar sobre violência física. Por quê? Na infância. Porque a gente acredita que isso é uma forma de educar a criança. E aí você vai me trazer um monte de perguntas e eu vou responder aqui as suas perguntas. Porque o que a gente se depara primeiro? Com a vara de Provérbios. Aí você pergunta para mim, mas e a vara que é dita em Provérbios, que fala que a gente tem que disciplinar a criança? Não é isso que você está me perguntando? Olha o que diz Provérbios 3:24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita, quem ama não hesita em discipliná-lo. Em Provérbios 22. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Em Provérbios também. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. E aqui, quando o provérbio está falando de vara, é justamente a vara. Aquela que foi usada por Moisés, aquela que foi usada por Arão, e aquela que era usada pelos pastores de ovelha. Só que o pastor de ovelha, ele usava a vara para direcionar a ovelha. As ovelhas andam em bando. E quando alguma tenta sair, o pastor, preocupado com aquilo, para que ela não se machuque, para que ela não caia no aprisco, ele direciona a vara, direciona a ovelha para o caminho certo. Então, aqui a vara significa realmente disciplina, para disciplinar, para dar norte. A criança, ela não sabe o que está fazendo. A criança, ela não nasceu, assim como nós, com um manual de instruções. Então, a vara dita em Provérbios está falando de disciplina. Então, existem muitos pais negligentes que não educam, fingem que não está vendo. E Provérbios diz para disciplinar. Mas olha o que também a Bíblia fala, em Ezequiel 20:37. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Lembra que o pastor de ovelha traz a ovelha para o caminho certo? Salmos 23. Eu vou dar um tempo desse daqui, porque vocês já sabem. Mas existem alguns estudos, vocês vão ver vários estudos que mostram que crianças que são criadas com abuso físico, e até um estudo recente foi feito em vários países e acompanhando essas crianças. Crianças que eram criadas com abusos físicos e crianças que eram criadas de outra forma. E percebeu que essas crianças que eram criadas com abuso físico eram mais propensas a ter depressão, ansiedade, TDAH, eram mais violentas e também eram mais suscetíveis como eu posso dizer, a sofrer o abuso sexual. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente. E aí a gente vem para Salmos 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, e a tua vara e o teu cajado me sustém, me protege. Aí você vai falar assim para mim, eu apanhei e não morri. Eu cresci apanhando, não tenho raiva dos meus pais, não tenho problema nenhum com os meus pais. Mas
O que você pensava quando seu pai estava te batendo, sua mãe estava te batendo? O que você pensava sobre ele? Será que você pensava assim como o Davi falou ali, ó, o teu cajado e a tua vara me protegem? Será que seu filho pensa isso de você quando está apanhando? Porque eu não pensava isso, não. Eu sofri mais violências de outros tipos, a física não tanto. Mas o que seu filho pensa quando ele está apanhando? O que você pensava dos seus pais quando você estava apanhando? Essa é a imagem que o seu filho vai ter. E o pai e a mãe é a representação do amor e do caráter de Deus. E que eu saiba, Deus é tardio em irar-se e é longânimo em benignidade. E aí é bem complicado falar, porque é algo que já está enraizado, principalmente na nossa cultura, de ter esse tipo de educação. E vocês podem tirar as suas próprias conclusões, se vai seguir ou não. Mas Ellen White diz que tem crianças que herdaram dos seus pais temperamento muito difícil. Então, você pode falar para mim assim, você não conhece o meu filho. Eu falo para ele, eu converso, tudo bonitinho, daqui a pouco ele vai e faz de novo. E Ellen White fala dessas crianças. Essas crianças, na verdade, elas estão aprendendo que na sua frente, se ela fizer alguma coisa de errada, ela vai ter uma punição. Então, a criança fez algo de errado, ela apanha. Quando ela vira as costas, eu não estou na frente da minha mãe e do meu pai, então eu posso fazer o que eu quiser. E a educação da criança deve ser para a salvação dela. Então, como a gente deveria fazer, no caso, né? Vocês tirem as próprias conclusões. Ensinar, sim, a criança o que deve fazer, quais são as orientações, mas ensinar a criança de que, mesmo se ela errar, ela tem um Deus que vai perdoar, que pode salvar e que vai curar suas angústias. Quando a criança erra, ela precisa entender o porquê que ela está errando e qual é o problema disso. Que isso vai desagradar a Deus, assim como os nossos pecados. Então, você está fazendo isso porque vai desagradar a Deus. E aí, quando a criança erra, a gente leva ela aos pés de Cristo, a gente ora com a criança e fala para ela pedir perdão a Deus, ou simplesmente a gente deixa ela cheia de marcas, cheia de dores, com angústias e pior, sozinha ainda. Porque a criança que sofre esse tipo de abuso, ela entende que o amor vem pela dor. E isso vai perpetuar na vida dela. Então, os pais muitas vezes ainda dizem, eu estou te batendo porque eu te amo. Eu estou te punindo porque eu te amo. Então, o amor vem pela dor. Já na violência patrimonial, o que a criança entende? Eu não mereço. O que é? Uma exploração imprópria ou ilegal de recursos financeiros e patrimoniais, não custeando as necessidades básicas da criança e adolescente primordiais para o seu desenvolvimento. Então, abandono, descuido, desamparo, desresponsabilização e descompromisso com o cuidado. Então, aqui não cabe só em pessoas que não têm condições financeiras. Pais que, mesmo tendo condições, negligenciam o cuidado da criança. Então, deixam com frio, deixam com fome. E como a gente faz isso na prática, para que a criança entenda que ela não merece? Nós desvalorizamos as coisas dela. Principalmente quando é pequenininho. Vou usar um exemplo. A criança quebrou o carrinho, ela vem chorando para você e você diz, isso não tem valor, é só um brinquedo. É só um brinquedo, não tem importância nenhuma. Dá o brinquedo para o seu amigo, você tem 2. Deixa eu te perguntar, você gosta de emprestar o seu carro? Você gosta de emprestar o seu livro? Eu emprestei meu livro esses dias, meu marido ficou, você emprestou o livro que eu acabei de comprar. A gente gosta de fazer isso, porque nos primeiros anos de vida, a criança se sente parte do objeto. Então, quando você dá alguma coisa para a criança, ela sente que aquilo é parte dela. Então, quando a gente destrói, quando a gente doa sem consentimento, quando a gente fala para a criança, isso não tem valor, o que ela entende? Então, eu também não tenho valor. Algumas frases que a criança pensa, eu não mereço ter nada, minhas coisas não têm valor, eu não tenho valor. Ainda tem alguns pais que a criança ganhou um brinquedo e ele guarda, já vi muito isso, guarda em cima do guarda-roupa. Você não vai brincar com isso porque você não sabe cuidar. Você vai destruir. Ou seja, eu não tenho domínio sobre as minhas coisas, sobre o meu patrimônio, e isso tem que ficar à mercê de outra pessoa, que é a violência patrimonial, acontece assim. Na violência moral, e essa foi uma das que eu mais sofri durante a infância, qualquer ação que vise difamar, injuriar, caluniar a honra e a reputação, dizer que roubou, espalhar mentiras, expor o seu corpo e suas características com o intuito de depreciar.
Então, os pais, muitas vezes, por achar que a criança não se importa, não liga, fica comentando sobre as suas particularidades com a família. Então, a criança conta algo para os pais, ou os pais estão vivendo algo ali com a criança e ela fica expondo. Mas também existem muitos pais maldosos. Vocês não podem mensurar a quantidade de pais maldosos que tem. Não vou expor, não vou chorar. Então, pais que dizem, ela é mentirosa, nossa, olha o nariz dela, você não sabe o que ela fez, e fica inventando coisas. E assim, eu tenho vários exemplos da minha vida, mas não vou trazer para vocês, mas um bem simples que aconteceu uma vez. Quando eu era criança, eu não estava muito bem de saúde, a minha mãe me levou ao médico, e a médica disse que eu estava com um colesterol alto. Tinha uns 11, 12 anos. A gente comia muito pão, essas coisas assim. E aí, eu cheguei da escola, do hospital, e fui para a escola. E aí, quando eu cheguei da escola, a minha mãe já chegou perguntando, cadê os pães que estavam aqui? Eu falei, que pães? Os pães que eu comprei um saco de pão. Pão era barato, né? Antigamente. Eu comprei um saco de pão de creme. Sabe aqueles pão de creme que vem assim em cima? Eu adoro esse pão, que tem um creminho assim em cima. Eu comprei um saco de pão de creme e um saco de pão de queijo, e você comeu tudo. Eu falei, mas eu acabei de chegar da escola, não comi. E ele continuou falando, você comeu, você comeu. E aí ela espalhou para outras pessoas, olha essa gorda, olha essa daí, está doente, com colesterol alto, e comeu tudo, e ficou depreciando. Inclusive, algumas pessoas da minha família vieram me aconselhar. Então, imagina a humilhação que eu passei, constrangimento. Já era gordinha, ainda sofrendo essas coisas. E isso é uma violência moral, tá? Quando a gente deprecia a criança, é uma violência moral. E ela entende, eu não tenho valor. Por quê? O pai e a mãe são as pessoas que a criança mais ama. E quando o pai e a mãe falam coisas desse tipo, a criança acredita. E depois ela tem que lutar muitos e muitos anos para fazer com que ela mesma acredite que aquilo não é verdade. A violência sexual. É bem chato de falar da violência sexual, porque a gente não acredita que isso é verdade. Eu quero que você olhe em volta e veja a quantidade de mulheres que tem aqui na igreja. Olha a quantidade de mulheres. 1 em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de abuso sexual. E a gente não quer acreditar que acontece, mas muitas pessoas não sabem que passou pelo abuso sexual. Porque durante a infância, a criança não entende muitas coisas de isso é certo, isso é errado. E é por isso que precisa ter a direção dos pais. Os pais precisam conversar com a criança. Filho, até aqui não podem ir com você. Você precisa cuidar do seu corpo. Só que, assim, eu não vou falar muito do que é a violência sexual, porque vocês sabem muito bem. Só que a violência sexual também está atrelada, lembra que eu falei, com a violência física? Porque a criança entende que o amor vem pela dor. Então, se o meu pai e a minha mãe, que me amam, me causam dor, então tudo bem, um primo, um tio, um amigo de escola, que acontece muito entre as crianças. Por isso que muitas nem sabem que sofreu abuso sexual, porque faz entre crianças, né? Então, ela entende que se minha mãe pode fazer isso, então aquela pessoa também pode. Então, pais que brincam com as partes sexuais da criança, que expõem para as outras pessoas, falam das suas regiões íntimas, a criança entende que outra pessoa também pode fazer isso com ela. E aí que está o perigo, porque a gente não sabe quem pode ser um abusador. Porque o abusador, muitas vezes, principalmente, são pessoas próximas à criança. E ele escolhe crianças específicas, não vai em qualquer criança. Ele escolhe crianças que têm autoestima baixa e que são de lar desestruturado. Por quê? Os pais não vão confiar e muitas vezes não vão se importar, não vão acreditar. Que esposa vai acreditar que o marido está abusando da filha? Que pai vai acreditar que o próprio pai está abusando do filho? A gente não quer acreditar. Então, o abusador, ele escolhe principalmente crianças que sofrem abuso também físico, porque a criança já não confia nos pais. Se com a mínima coisa os pais espancam a criança, e no abuso sexual as pessoas acham que é sua culpa de estar sofrendo por aquilo, então, se com a mínima coisa o meu pai já espanca, imagine se eu for falar que o meu tio, a minha avó, o meu primo está fazendo isso comigo. Aí que ele vai me machucar mesmo. Então, muitas pessoas nem sabem que estão passando ou que passaram pelo abuso sexual. Por isso que é importante a gente cuidar e ensinar, sim, quais regiões devem mexer, quais não devem, e observar quem está perto da criança. Existem muitos sinais. E o que a criança pensa? Ele me ama, ele tem um direito. Então, meu tio, meu pai, a minha mãe me ama, ele tem o direito de mexer com o meu corpo.
Ninguém vai acreditar em mim. Eu mereço isso. Se a minha mãe pode, a professora também pode. E, por último, a violência psicológica. Exercida através de atitudes arbitrárias, agressões verbais, ameaças, humilhações, desvalorização, estigmatização, que é falar, por exemplo, você não presta, você não vai valer nada, esse tipo de coisa. Desqualificação, rejeição e isolamento, ocasionando imensuráveis danos emocionais e sofrimento psíquico. E por que a violência psicológica ela é tão difícil de lidar e é tão preocupante? E ela está num número bem grande, principalmente depois da pandemia. Porque ela também está envolvida com os outros tipos de violência. Então, o abusador psicológico, ele vai se fazer como a pessoa mais legal do mundo, ele vai ser aquela pessoa salvadora, uma pessoa muito legal para a criança, e ela vai ganhando a criança aos poucos. E, com isso, ela vai conseguir fazer tudo o que ela quiser com a criança e depois com o adulto. A violência psicológica, ela é muito dolorida porque ela não deixa marcas. Dolorida e não deixa marcas. É invisível. Muitas pessoas nem sabem o que está passando. Então, pessoas que têm autoestima baixa, que, eu sinto uma tristeza, eu sinto uma angústia e nem sei porquê, é bom a gente investigar. E a criança que fica isolada, ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. E a violência psicológica acontece principalmente com os pais. 70% da violência doméstica com as crianças é causada pelas mães. A gente costuma colocar a mãe num lugar de santa, né? Mas existem muitas... Santa no sentido de santo, que deve ser adorado, tá? Mas muitas mães causam prejuízos psicológicos nos filhos, por falta de orientação, por falta de pesquisa, sei lá. E a gente acaba ocasionando muitas dores na criança, e aí ela cresce um adulto que vai ser um agressor ou que vai ser uma vítima. Mas você pode falar assim para mim, né? Tá, a pessoa cresceu. E agora? Lembra da pergunta? Por que a pessoa escolhe ser um agressor? Por que a pessoa aceita um relacionamento? Porque a gente cresce e a gente vai buscar primeiro um parceiro. Então, qual é a regra para se escolher um parceiro? O pai e a mãe será o meu parceiro ideal. Então, os meninos tendem a buscar na parceira mulheres parecidas com a mãe. Isso, psicanálise, psicologia, todo mundo fala sobre isso. Inclusive a Ellen White. Você querendo ou não, você pode falar, não pareço com a minha sogra, não pareço com o meu sogro. Parece sim, em alguma coisa. E a menina tende a buscar no parceiro alguém que seja parecido com o pai. Já tem gente fazendo assim. Não é verdade. Mas, às vezes, não é um traço físico. Às vezes, é a sensação que a pessoa passa. Então, a pessoa me passa uma segurança, a pessoa me passa um afeto diferente, às vezes, até o cheiro. Então, o menino tende a buscar a parceira parecida com a mãe, e a menina, um parceiro parecido com o pai. Então, sogras, minha sogra está aqui, está bem ali. Antes de você falar mal da sua nora, repara se você não está falando justamente algo de você mesmo, e por isso que te incomoda tanto. Porque o seu filho escolheu você, a sua nora, baseado no que você é para ele. Então, os sogros que costumam falar mal dos genros, repara se, na verdade, você não está falando sobre você mesmo quando você está falando do seu genro. Porque é isso que acontece, a gente vai escolher baseado nos nossos pais. E não só para casamento, tá? Deixa eu voltar. Nosso cérebro é muito econômico. Nós não criamos novas relações. Todas as relações são baseadas na minha mãe e no meu pai. Então, para eu me relacionar com a Érica, por exemplo, eu tenho que sentir que ela, isso inconscientemente, tá? Não é consciente. Eu tenho que sentir que ela tem alguma coisa a me oferecer e que eu vou oferecer algo para ela. Então, todas as relações são feitas de troca, tá? Por isso que a gente fala assim muitas vezes, nossa, eu não fui com a cara daquela pessoa. Ou, nossa, eu gostei muito daquela pessoa, parece que eu conheço ela há muitos anos. Isso na psicanálise a gente chama de transferência. Então, o nosso cérebro ele percebe alguma coisa nessa pessoa que nos é familiar. E vai ser familiar com quem? Com a mãe e com o pai. Agora eu pergunto, você quer que seu filho se relacione com a pessoa que você é? Será que as noras, as sogras, gostam do que vem quando vê o seu filho bem casado ou mal casado? Porque muitas vezes vai ser o reflexo daquilo que você foi com o seu filho. Aí você fala assim para mim, tá, mas a gente tem escolhas, né, depois. A gente vai chegar lá. Porque eu vi que sumiu um slide ali.
Tá, vamos falar disso daqui. E aí, quando a pessoa se casa, se ela escolheu ser um abusador, escolher ser uma vítima, como é feito o abuso psicológico, principalmente no casamento? Através de ameaças, humilhação, manipulação, isolamento social, insultos, limitação de direito, ridicularização e distorcer fatos. Lembra que a gente viu tudo com as crianças? Que as crianças passaram por aquilo, e aí depois ela vai procurar um parceiro que faça isso com ela. Parceiro que seja parecido com um abusador e que vai fazer isso com ela. E o ruim da violência psicológica, de um abusador psicológico, é porque ele vem como um salvador. Ele vem como uma pessoa muito maravilhosa. Nossa, ele faz tudo o que eu quero, ele é perfeito, me dá flores. Justamente porque ele quer saber tudo o que você gosta para depois usar isso contra você. Então, o abusador psicológico ele vai te manter no cerco dele para que depois você não consiga sobreviver sem ele. Assim como uma criança não consegue sobreviver sem seus pais. Então, eu dependo muito dele, ele vai fazer tudo por mim, que é isso que a criança sente com os pais. Então, assim que é feito, mas a gente consegue perceber alguns sinais também, quando a pessoa sofre violência psicológica. Então, manchas roxas na pele. Gente, o corpo, ele dá sinais de tudo. Quando a gente não trabalha com as nossas emoções, quando a gente não trabalha com algumas angústias, o nosso corpo vai dar o sinal. Seja de uma simples dor de cabeça até problemas mais graves, problemas sérios, como infarto, derrames, câncer. O corpo ele vai dar sinal. Começa com coisas simples, mas depois vai agravando. Então, na violência psicológica, manchas roxas na pele, hemorragias, fraturas, a pessoa se machuca com muita facilidade, dores de cabeça, aborto espontâneo, problemas ginecológicos, gastrite e derrames oculares. Isso no corpo. Ansiedade, angústia, baixa autoestima, irritabilidade, depressão, sentimento de incapacidade e culpa. Então, a gente fica com aquela sensação de, nossa, eu sinto que eu fiz alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. Perda de memória, e muitas pessoas recorrendo a vários suplementos, e, na verdade, pode ser questões emocionais, abuso de álcool e drogas, síndrome do pânico, sensação de vazio e também a tentativa de suicídio. Esses são os sinais da violência psicológica. Aí, a pergunta que não quer calar. Todo mundo que passou por isso vai ser vítima ou vai ser um agressor? Vamos para a Bíblia? Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio, um dos primeiros livros da Bíblia. Diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Quando eu era pequena, estava tendo uma discussão na minha família, e a minha tia está aqui. Minha tia Pio, dá um oi, porque as pessoas estão olhando e não sabem quem você é. A minha tia me levou para a casa dela e me falou algo que foi transformador para a minha vida. E eu sempre me lembro disso que ela me falou. Ela me falou que nós carregamos bênçãos e maldições na nossa família. E que eu precisava quebrar a maldição da minha família de casamentos infelizes e de vidas infelizes. Ela falou isso para mim. Isso eu tinha 11, 12 anos. Só que, sim, o meu maior sonho sempre foi ter a minha família. Sempre foi ter meu marido, ter a minha casa, ter as minhas coisas. Então, eu falei assim, eu tenho que tomar boas decisões. Então, quando eu via uma pessoa fazendo algo que não era legal para um casamento, para uma família, eu fazia totalmente o contrário. Eu tentava fazer o contrário. Então, eu buscava ler livros que falavam sobre relacionamento, eu buscava ver palestras, pregações, as que eu mais gostava sempre era relacionado à família. Eu vim de um lar totalmente destruído. O inimigo deitou e rolou sobre a minha família. E, olhando assim para a violência psicológica, eu consigo me enquadrar em quase todas. Na violência psicológica não, em todos os tipos de violência. Eu consigo me enquadrar em quase todas. Aí você fala assim, e você tomou a sua decisão, você fez a sua escolha, você tentou fazer diferente. E não é fácil, tá? Todos os dias tem dia que eu estou, uau, e tem dia que eu estou, não. Porque fica aquele espinho na carne, machucando, ferindo, que a gente tem que lidar.
E desde que minha tia falou isso para mim, eu comecei a buscar coisas boas, e não é que eu não tenha errado, tá? Mas eu busquei fazer o melhor para mim e para honrar a Deus. E eu até perguntei esses dias para o Diego. Ele estava sentado na beira da cama, cansado. Aí eu olhei na frente dele e falei assim: ei, você quer ir para o céu? Ele lembra disso. E ele falou assim: sim, eu quero ir para o céu. E eu falei assim: então eu vou te ajudar. E você também vai me ajudar. E essas perguntas precisam ser feitas principalmente antes de casar. Eu orava muito ao Senhor para que Ele desse uma pessoa para eu amar e que me amasse também. Eu não queria casar pelos motivos errados. Eu não queria que essas maldições que vieram da minha família continuassem na minha casa, continuassem no meu lar. Eu queria um lar diferente. Eu ouvia da minha mãe que, quando eu casasse, eu ia ter um marido que ia me bater no café da manhã, no almoço e no jantar. E vocês conhecem meu marido. Batendo nele. Ele estava dizendo que sim, mas não, tá, gente? Vocês conhecem meu marido, mas faço eu fazer alguma coisa contra ele, que eu não vou fazer, é claro, do que ele fazer contra mim. Então, nós temos escolhas na vida. Claro que as tendências, Ellen White fala que as tendências que nós herdamos dos nossos pais, as coisas que a gente passou durante a infância, vão ser mais difíceis de serem transformadas. E como que eu consegui transformar? Não foi só lendo ou vendo palestras, mas foi quando eu conheci o amor transformador de Jesus Cristo. Porque não adianta eu querer do outro aquilo que eu nem eu mesmo faço. Não adianta eu querer um príncipe encantado se eu sou uma bruxa, sei lá. Não adianta a gente querer do outro aquilo que a gente não faz, não é verdade? E todos os dias nós temos escolhas, todo dia nós podemos fazer diferente. E eu até tenho algumas pessoas aqui que não são casadas, eu falo para vocês. Se vocês querem casar, se vocês querem ter filho, se o objetivo de vocês não é ajudar o outro a ir para o céu, você não precisa casar. Você não precisa casar. Pais, se o seu objetivo não é levar o seu filho para o céu, não tenha filhos. Simplesmente, não tenha filhos. Porque quando a gente educa uma criança, quando a gente pede para Deus para ter um filho, eu não pedi, pediu sim. Ninguém tem filho se não quer. Tá? Isso é psicanálise. Quando a gente tem um filho, a gente pede para o Senhor, na verdade, nós estamos pedindo a bênção maior do Senhor para a gente cuidar. Então, Deus fala, toma aqui o meu filho para você cuidar. Quando a gente pede um filho para Deus, quando a gente tem um filho de Deus, nós estamos cuidando do patrimônio maior do Senhor. E nós vamos ter que devolver no dia do juízo final. Como nós vamos devolver os nossos filhos? Como a gente vai devolver a nossa esposa, o nosso esposo? Como a gente vai devolver a nossa família para o Senhor? Isso é mordomia. Isso é mordomia. Nós estamos cuidando do bem mais precioso. E se você se enquadrou, e vocês vão ter vistas, e vocês vão conseguir ver mais como um abusador trabalha, tem a revista do Quebrando o Silêncio. Se você se enquadrar em um agressor, que não seja perverso, porque tem o perverso que faz porque quer mesmo, se você cresceu assim, você está repetindo isso na sua família, você vai ter que dar conta dessas almas para Jesus. Jesus morreu pela sua mulher, Jesus morreu pelo seu filho, Jesus morreu pela sua esposa, pelo seu marido. O que você está fazendo com as joias mais preciosas do Senhor? Como que você vai chegar no juízo final e falar assim, aqui, Senhor, o filho. Deus ele não vai perguntar quantos carros você teve, quantas casas você teve, se seu filho se formou, se seu filho é PhD. Ele vai perguntar para você, isso é uma analogia, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. Ele vai perguntar como que está a saúde emocional do seu filho. Ele me ama? Ele guardou os meus mandamentos? Nós estamos ensinando nossos filhos que nós estamos aqui de passagem, que logo Jesus vai voltar e viveremos com Ele eternamente? Como que nós estamos cuidando da nossa família? E se você, assim como eu, passou por questões assim, eu vou falar para você que é muito mais difícil, mas a gente precisa tentar. Porque o Senhor vai ajudar aqueles que buscam renovar o seu caráter, a receber o Espírito Santo. Então, o Senhor vai te ajudar nesse propósito, se você quiser. Não estou falando que minha vida é perfeita. Eu faço terapia, eu busco ajuda. Cada dia é um leão que se luta todos os dias. Mas eu estou aqui de pé, falando isso para vocês. Essas coisas que eu passei me fizeram me tornar a pessoa mais indicada para falar isso para vocês. Então, se você passa por questões assim, você pode se tornar a pessoa mais indicada para ajudar outras pessoas, a ser um estandarte de cura para as outras pessoas. A minha mãe falava que eu teria um casamento como vocês já ouviram.
E hoje o meu casamento é feliz pela graça de Deus. E o meu lar serve como cura para as outras pessoas. Alguns de vocês sabem que eu adotei o meu irmão para morar comigo. E eu vejo ele uma outra criança, uma outra jovem, já é um adulto já agora. Então eu vejo que ele tem paz por estar simplesmente em um lugar de paz. Então, mesmo que a gente tiver passado por dificuldades, tiver passado por tristezas, coisas assim que nos fazem se sentir nada, assim como a violência faz com a gente, que você possa transformar isso na sua vida. Não é porque você passou por isso na infância que você precisa continuar. Você pode fazer diferente, e eu falo assim, por experiência, de que você pode ter um lar feliz, independente do que acontecer. Mas se você se entregar e entregar a sua vida e da sua família nas mãos de Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu, mesmo estando na igreja, mesmo tendo cargos, mesmo fazendo várias coisas, eu me sentia mal amada. Eu nunca me senti tão amada depois que eu conheci a Jesus. Eu nunca me senti tão amada tanto quanto depois que eu conheci a Jesus. Quando você conhece o amor de Jesus, quando você chama Ele para fazer parte da sua vida, o seu coração se sente repleto. Então, hoje, mesmo com as dificuldades, toda vez que eu me afasto de Cristo, eu começo a desanimar. Mas quando eu me aproximo de Cristo, quando eu leio sobre Ele, quando eu converso com Ele, vem em mim um transbordamento que eu preciso falar para vocês que é real. Então, se você ainda não experimentou esse amor, eu convido que você experimente o amor de Jesus Cristo. Até porque, senão, você não vai conseguir dar amor para ninguém. Nem para os seus filhos, nem para o seu marido, nem para a sua esposa. O projeto esse ano quer trabalhar não só com a vítima, mas também com o abusador. Então, se você está se enquadrando, se você está vendo isso na sua família, eu falo que você busque uma ajuda. Para você também entender se é uma questão de caráter ou se a pessoa está fazendo aquilo por maldade mesmo. Mas eu posso falar para você que, independente de quantas terapias você fizer, independente de como você mudar a sua vida, a nossa vida só vai ser transformada com o poder do Espírito Santo. Enquanto a gente não colocar Ele todos os dias na nossa vida, nós vamos sofrer por coisas desnecessárias. Não é o desejo do Senhor que a gente sofra por coisas que não vão levar à nossa santificação. Então, você não precisa estar sofrendo abuso psicológico, você não precisa estar sofrendo por coisas desnecessárias. O Senhor quer que você tenha uma vida em abundância, quer que você tenha uma vida feliz, para que a gente viva com Ele nas mansões celestiais. Amém? Se você quiser, se levante e nós vamos orar. Oremos. Querido Deus, eu só posso te agradecer pela tua misericórdia. Eu só posso te agradecer pelo teu amor infinito. Eu só posso te agradecer pela cura que o Senhor fez na minha vida de tantos filhos teus, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor restaure as famílias aqui dessa igreja. Que o Senhor restaure os corações, Senhor. E que o Senhor nos ajude a lutar todos os dias com as nossas dificuldades. Que o Senhor nos ajude a lutar com aquele mal que a gente não quer fazer, mas acaba fazendo, Senhor. Por favor, envia o teu Espírito Santo para nos transformar. Nos dê, Senhor, os frutos do teu Espírito para que a gente possa herdar as mansões celestiais e morar contigo todos os dias da nossa vida, Senhor. Muitas vezes a gente se vê cheio de dores, cheios de marcas, cheios de cicatrizes. Mas nos ajude, Senhor, que essas cicatrizes sejam marcas visíveis para outras pessoas saberem que há um Deus que vai curá-las no dia do seu retorno, Senhor. Nos ajude para que os nossos problemas sirvam como um exemplo para outros, mas também sirva como exemplo para nós nunca regressarmos, nunca sairmos do teu caminho, Senhor. Nos ajude a te amar todos os dias e a sentir o teu amor, Senhor. Restaure a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Nós teremos os avisos, né, que não foi colocado aquela hora. E no final vão estar entregando por família uma revista do Quebrando Silêncio, tá bom?
os anúncios desta semana. De acordo com as pesquisas brasileiras, em cada 46 minutos, uma pessoa se suicida. Ajude uma pessoa ou ligue 188. Uma vida importa. Setembro Amarelo, mês contra o suicídio. Sábado que vem, nós teremos uma programação sobre o assunto, com a convidada especial, Raquel Fonseca. Ela participa algumas vezes do consultório de família na TV Novo Tempo. Você que tem algum amigo ou conhece alguém que tem algum problema de depressão, ansiedade ou algum tipo de síndrome, ela estará conosco na parte da manhã, às 9 horas e às 16 horas, sanando dúvidas. Você não pode perder. Participe conosco. Quebrando o silêncio. Hoje nós teremos uma caminhada às 15 horas contra a violência. Você não pode perder. Participe. Ei, fique ligado. Sábado que vem tem o nosso Junta Panela e você não pode ficar de fora. Se você não deu seu nome ainda, procure a Ana Lúcia no final do culto e dê o seu nome e o que você pode trazer. Alguns anúncios são repetidos todas as semanas, para que nós possamos entender que eles são importantes. Portanto, os anúncios continuarão sendo repassados. Nossa igreja está de cara nova e para que possamos preservá-la é importante termos alguns cuidados. Entre eles, não traga canetas ou lápis para que possa riscar os bancos ou paredes. Também não traga objetos cortantes e não entre na igreja com copos de água e nem bebidas, para que não derrame em cima dos bancos. Opte por trazer a sua garrafinha para que não fique se deslocando pela igreja. A rampa de acesso ela é exclusiva para idosos e para pessoas portadoras de deficiências físicas. Então, caso você não faça parte desse grupo, use as escadas laterais. O corredor lateral é especificamente para entrada e saída. O corredor central é somente para o pregador, diácono e saída final do culto. Se você precisar alimentar o seu filho, opte por descer na área das salinhas. Veja agora um recadinho do Ministério Infantil. O Ministério Infantil pede que as crianças que utilizaram as pranchetas coloquem-as em uma caixa que estará posicionada lá fora ao fim do culto. O diaconato está promovendo um passeio no sítio, que acontecerá dia 18 de setembro. Você que tem algum interesse, procure o tiozinho no final do culto. Devemos ter referência na casa de Deus. Não fiquem com conversas paralelas e não deixem que seus filhos circulem pela igreja. Lembre-se, estamos diante do Todo-Poderoso. Deixe o seu celular no modo silencioso ou desligue. Caso seja algo importante, opte por sair da nave para não atrapalhar a nossa comunhão. Somos todos comunicadores do reino. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.
pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça.